Existem relógios que não são tão caros, mas que todo colecionador deseja ter? Saudações e complicações aos amigos do GMT-3, direto do mosteiro de Montserrat, na Espanha. Saudações e complicações, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no GMT-3. Se você já é um inscrito, se certifica aí que o sininho está ativado e nos ajude divulgando esse vídeo para os seus amigos aí que curtem relógios. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer alguns modelos, a história de alguns modelos que, apesar de não serem tão caros, são carregados de história. Relógios que marcaram a história da relojoaria e todos têm o seu lugar no colecionismo. Todo colecionador de relógio pode não ter todos, mas certamente vai querer ter alguns dos modelos que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Falando em modelos, eu estou usando hoje um relógio que meu amigo Leandro me emprestou, meu xará me emprestou, um Vostok, que já dá uma dica aí para você do que vem por aí no GMT-3, os relógios russos. Fique ligado aí que em breve esse vídeo no canal. E a gente começa falando sobre o Seiko SKX, um dos relógios mais icônicos da Seiko, um dos relógios mais fantásticos de mergulho já criados até hoje, e com certeza tem a sua relevância na história da relojoaria. E a gente confere um pouquinho da história desse relógio, que carrega aí todo o DNA dos relógios de mergulho da Seiko, desde o lançamento aí do seu primeiro modelo, o 62 MAS de 1965. Seiko SKX, um dos relógios mais famosos do mundo, robusto, barato e confiável. Mas será que só isso foi suficiente para essa fama? Na verdade não. O SKX 007 foi lançado em 1996 e logo no seu lançamento o público percebeu que se tratava de um relógio com pedigree, com as clássicas linhas dos relógios de mergulho Seiko. Para a gente entender o sucesso do Seiko SKX, a gente precisa voltar a 1965, quando a Seiko lança o seu primeiro relógio de mergulho, que na verdade tratava-se do primeiro relógio japonês de mergulho, o modelo 6217, também conhecido como 62 MAS. MAS significa Automatic Self-Dater, uma maneira de dizer que o relógio tem a complicação de data. Robusto e resistente, esse relógio foi tão marcante que não só a Seiko lançou sua réplica, como também a Romages do modelo. Em 1968, a Seiko lança o modelo 6105, com uma marca que permaneceria até os dias de hoje em grande parte dos relógios de mergulho Seiko, que é a coroa na posição das 4 horas. Esse relógio ele ficou muito famoso após aparecer no filme Apocalipse Now, na versão 8110, no punho de Martin Sheen, o que acabou de certa forma batizando o modelo de Seiko Willard, o nome do personagem. Definitivamente colocou os relógios de mergulho Seiko ainda mais no centro dos holofotes. Eu falo um pouquinho sobre a história desse relógio no vídeo sobre os relógios do Vietnã, e você confere o link aí agora. Detalhes como o formato da caixa, chamado de cushion, e o ponteiro de segundos com um ponto vermelho fizeram bastante sucesso. Agora entrando no SKX 007, que foi lançado em 1996, a gente confere toda essa linhagem de seus predecessores. Se por um lado a gente tem o icônico Rolex Submariner como a essência dos relógios de mergulho de alto valor, a gente tem, por outro lado, o SKX como a essência dos relógios de mergulho mecânicos que conseguem entregar uma qualidade extremamente satisfatória pelo preço que cobravam. Cobravam porque o SKX foi descontinuado há alguns anos e um relógio que era encontrado aí na faixa de 100 a 150 dólares, hoje custa em torno de 250 dólares. Há ainda algumas variações, como o SKX 009 com o bezel Pepsi e ainda o SKX 013 com 38 mm ao invés dos 42 mm do seu irmão maior. Um verdadeiro relógio de mergulho porque tem a certificação ISO 6425, dotado de um lume de excelente qualidade,
cristal Hardlex, que é o acrílico que a própria Seiko fabrica, coroa protegida por guarda 42 mm, o calibre Seiko 7S26 sem REC, mas que possui a função Day Date, o que muita gente questiona o que faz um dia da semana em um relógio de mergulho, mas como nem todo mundo usa um relógio de mergulho para mergulhar, essa função aí acabou se tornando útil. Com 46 mm na distância entre os pinos, o relógio acaba combinando com a maioria dos pulsos. A pulseira de 22 mm equilibra as linhas do relógio e também facilita encontrar pulseiras para ele. Falando em encontrar pulseiras, o SKX é um dos modelos mais utilizados para fazer o chamado mod de modificação. Há vários tipos de bezel, ponteiros e mostradores para customizar esse relógio, até mesmo safiras de diversas cores para torná-lo ainda mais personalizado. As variações de pulseiras do SKX tornaram ele ainda mais versátil. Apesar de ser uma ferramenta de mergulho, ele aceita muito bem a pulseira Jubileu ou a do tipo Oyster. Até mesmo uma pulseira em couro torna esse relógio perfeito para usar até com uma roupa um pouco mais formal. Toda essa história e opções de modificação fazem do SKX um dos relógios mais históricos do mundo. Com todos esses adjetivos, era encontrado no mercado na faixa de $150, mas como a Seiko descontinuou esse modelo, agora o seu valor gira em torno de $260, e aqui no Brasil você encontra esse modelo aí na faixa dos R$2.000. E agora que a gente conferiu um pouquinho da história fantástica do Seiko SKX, a gente sai do Japão e vai lá para os Estados Unidos, um relógio que tem um DNA americano, com uma história também muito legal e que não é um relógio tão caro, que é o Hamilton CAC Field. A história de um dos modelos mais icônicos da americana Hamilton começa em 1914, quando a empresa começa a fornecer para o exército americano relógios de bolso para utilização em combate e que foram postos à prova na Primeira Guerra Mundial. Os soldados, ao retornarem, comunicam a Hamilton que os soldados na Europa tinham o costume de prender os relógios de bolso no pulso, o que tornava mais fácil seu manuseio. A Hamilton então cria o seu modelo 981, o primeiro relógio de pulso da marca, que contava com a pulseira na cor caqui. Ao terminar a Primeira Guerra, a Hamilton se dedica a auxiliar a aviação, que dava seus primeiros passos, participando da primeira entrega aérea do Correio Americano e começando a produzir relógios para aviação. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a Hamilton volta a se dedicar exclusivamente ao esforço de guerra, produzindo modelos para as Forças Armadas. Foram mais de 1 milhão de relógios para as tropas, bem como relógios com certificação cronométrica para a Marinha e reguladores de tempo para as bombas da Força Aérea. Uma das curiosidades que envolve a marca na época da Segunda Guerra era de que eles não conseguiam óleo para a lubrificação dos relógios e tiveram que desenvolver seu próprio lubrificante. Em 1966, lança o CAC Field, relógio com especificações militares que tinha o principal objetivo de equipar as tropas americanas que estavam sendo enviadas para o Vietnã, e esse modelo contava com REC, o que era bem incomum na época, mas facilitava muito a sincronização. Ainda é possível encontrar esses modelos que estavam no Vietnã a preços razoáveis para a história que carregam. Hoje feito em dezenas de versões, o CAC Field é um dos modelos mais icônicos da Hamilton, que presta uma homenagem ao seu passado militar e carrega toda a experiência da marca em produzir relógios que sejam confiáveis, extremamente legíveis e resistentes. O modelo mais básico da linha CAC pode ser encontrado aí a partir de $239 e os mais clássicos, mais inspirados nas linhas militares, em torno de $350. E para você que curte reedições de relógios, você vai gostar bastante do nosso terceiro modelo, também com DNA americano, que é o Timex Q. Lançado originalmente em 1979, a Timex lança uma réplica do modelo Q, um dos relógios mais significativos da marca, principalmente pela sua época de lançamento. Em 1979, os relógios quartz já não eram novidade, estavam aí há cerca de 10 anos no mercado, mas o tsunami que a tecnologia quartz provocou ainda era bem sentido pelas marcas. Com os modelos quartz desde 1972, a Timex sentiu também esse impacto da crise, mas soube administrar essa mudança de tecnologia. A americana Timex conseguiu manter sua fábrica nos Estados Unidos junto com a Bulova, mas isso significava também que eles precisavam produzir mais modelos quartz. O modelo Q chega às lojas em 1979 e o próprio nome Q de quartz era um indicativo que a Timex apostava bastante nessa tecnologia. O design do Q ele é imediatamente conectado ao Rolex GMT Master e isso era totalmente proposital.
Se a gente hoje tem as famosas romagens, na década de 70 também era bastante comum que grandes marcas de relógios mais em conta usassem o design de modelos mais caros, tática para diminuir aí as chances de fracasso de venda, além de uma opção para quem curtia o modelo, mas não tinha dinheiro para comprar o mais caro. Sucesso de vendas, o modelo Q foi reintroduzido pela marca em 2019, segundo as palavras do designer Giorgio Galli, da Timex, como uma maneira de gerações mais jovens conhecerem o passado histórico da Timex e suas conquistas. Sendo uma cópia quase fiel do modelo de 1979 e também com preço bastante competitivo, isso quando se encontra à venda no site da Timex, esse relógio é encontrado por $179. Ele tem 38mm, caixa em aço inox, lume, o bezel dele é bidirecional, mas não tem aqueles cliques, ele desliza, a data e o dia da semana e uma curiosa tampa para que o próprio dono possa trocar a bateria com auxílio de uma chave ou uma moeda. Embora quartz, esse relógio também tem uma história relevante e de grande significado para a Timex, a maior empresa de relógios das Américas. Muito bonito esse Timex Q, não é verdade? Agora a gente sai dos Estados Unidos e volta para o Japão para conhecer também um outro modelo icônico e recheado de história, que também não é tão caro. Mas na verdade esse é o relógio mais caro desse vídeo porque o seu valor vem aumentando com o passar do tempo, porque ele foi descontinuado. Estou falando do Seiko Alpinist, também um dos relógios aí que é referência na história da Seiko. Esse relógio há uns 2 anos atrás ele custava em torno de 200 a 250 dólares e agora ele custa aí em torno de 400 a 450 dólares, porque como eu disse ele foi descontinuado. Só que a Seiko relançou esse relógio recentemente, ele está aí com um outro movimento, numa outra faixa de preço, mas a gente vai falar agora sobre esse modelo antigo, que ainda é encontrado aí em torno de 450 dólares. Não é tão barato, aqui ele vai custar ainda mais, mas é um excelente investimento, um relógio carregado de história e muito bacana para você ter na sua coleção. Vou conhecer um pouquinho da história do Seiko Alpinist agora. O Seiko Alpinist é considerado o primeiro relógio esportivo da marca, lançado em 1959, com o objetivo de se tornar um equipamento confiável para montanhistas. Hoje, na sua 8ª edição, a gente vai falar da 6ª geração, o SARB 017, lançado em 1995. Com tamanho de 39,5 mm e 12 mm de altura, o relógio tem o tamanho perfeito para atender tanto o uso formal quanto o uso mais esportivo. O tom verde metálico do SARB 017 ele não é uma unanimidade em termos de gosto, e os detalhes em dourado, além de um raro relógio com ponteiros em estilo catedral, acentuam ainda mais esse visual diferente, e essa combinação de cores torna esse relógio praticamente inconfundível, e aí o que tornou um verdadeiro cult entre os colecionadores. O safira de fábrica conta ainda com uma segunda coroa que gira um bezel interno, útil para servir como uma bússola e meio rudimentar. Eu explico o funcionamento dessa bússola no link do Seiko que você encontra aí na tela agora. Movido pelo calibre 6R15, conta com 21.600 oscilações por hora, 23 joias e aproximadamente 50 horas de reserva de marcha. Esse modelo ele foi descontinuado em 2018 e no ano passado uma versão exclusiva para o mercado americano foi lançado na cor azul e vendida exclusivamente pelo site Rodink e logo esgotou. O preço era de 600 dólares e hoje é encontrado no mercado por pelo menos o dobro desse preço. Segundo a Rodink, as pessoas que se inscreveram na lista de espera no site deles para esse relógio é do tamanho de uma cidade média americana. Prova de que o modelo continua ainda robusto e desejado, provavelmente influenciando a Seiko em seu relançamento no final de 2019 da nova linha Alpinist, agora pertencente à família Prospex e com o melhorado calibre 6R35, com aproximadamente 70 horas de reserva de marcha. Toda essa mítica em torno de um relógio criado há mais de 60 anos para montanhistas japoneses só reforça que o Alpinist é um dos relógios mais icônicos da Seiko e também na história dos relógios. Qual foi o seu relógio favorito do vídeo de hoje? O Seiko SKX, o Hamilton CAC, o Timex Q ou o Seiko Alpinist? Coloca aqui no campo de comentários qual foi o seu favorito e se você tem um desses modelos, coloca aqui como que é a experiência de ter uma dessas máquinas icônicas na sua coleção. Divida conosco aí como que é ter uma bela máquina dessas. Convidar você para se inscrever no nosso canal, como eu fiz no início, convidar você também para participar das nossas mídias sociais, vai lá no Instagram GMT-3, faça parte
da nossa mídia lá também, dá uma conferida no nosso site www.gmt-3.com.br. Quem sabe não tem um relógio bacana lá te esperando. Grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais. Quero agradecer ao meu amigo Leandro Teixeira por ter me emprestado esse belo Vostok aqui para fazer o vídeo. Coloquei até uma camisa para combinar mais. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.